Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Script. Rapaziada, é o seguinte, eu vou mostrar pra vocês aqui o deck de Shadow, tá? A nova versão aqui de Shadow atualmente. A minha versão está usando o equipamento, tá? O equipamento ele dá uma play a mais para o deck. Você consegue combar melhor com o deck com equipamento. Você poupa recurso e otimiza a sua play para uma play mais específica. O problema é o seguinte, a play se torna um pouco mais complexa, tá? Mas não tão difícil assim, beleza? Bom, pra quem nunca sabe, quem nunca aprendeu o deck de Shadow, é o seguinte, cada monstro tem um efeito, tá? Eles são monstros virar, né? Os famosos flips, né? E você pode ativar um efeito de cada uma vez por turno. A gente tem que decorar o seguinte, o dragão ele destrói magia armadilha e devolve carta para mão. Então só de eu memorizar o efeito de cada um, você tem que, quando você for jogar de Shadow e você quer aprender de jogar de Shadow, a primeira coisa que você tem que aprender, cada um só pode ativar um efeito uma vez por turno, tá? Se vocês não querem, tipo assim, memorizar o efeito, olhando pela carta você sabe que você já ativou aquele efeito naquele turno. Beleza, rapaziada? É o seguinte, temos aqui uma nova skill do Shadow, tá? Esse aqui é uma nova skill que basicamente ela deixa o deck muito melhor do que antes, tá? Reino das Sombras. Você só pode usar o efeito secundário dessa habilidade uma vez por duelo. Então é o secundário aqui. No início do seu duelo, adicione 6 monstros Shadows, né? Com nome diferente ao seu deck adicional. Envie 3 armadilhas normais Sombra Neco aleatórios do seu deck ao cemitério. Lembrando que a gente está usando só uma tipo de armadilha normal aqui, tá? A gente não está usando a outras, porque se não me engano tem mais uma ainda que a gente não está usando. Durante todos os seus turnos, você não pode fazer evocação normal ou especial de monstros com nível, exceto monstros Shadows e Mago. Basicamente, durante o seu turno, tá? Então, por isso que a gente tá usando o Lavagone. Algumas pessoas tá usando o Lavagone, tá usando... Ah, não, o Lavagone não dá, porque é no seu turno. Mas o Nibiru dá. Nibiru, IP. Então, é muito legal esse textinho aqui durante todos os seus turnos. Isso é muito bom. 2. Revele 2 cards de monstros, de cards, né, Shadow, da sua mão. E depois adicione um card Shadow do seu deck à sua mão. Se apenas o oponente controlar o monstro, você também pode jogar o monstro Sombra Necro, né, Shadow, do seu deck em posição de defesa com a face para baixo. E a sua posição pode ser mudada. Cara, esse efeito da skill de dar um monstro a mais para você e você poder flipar, isso é maravilhoso, cara. Isso mano, isso é um paraíso para o Shadow. É um paraíso para o Shadow. Porque o Shadow, mano, isso é incrível. Aí você tem duas opções se você for turno 2 para lidar com o monstro do oponente. A primeira é esse cara aqui, o Vazio, tá? A gente não usava na versão antiga, porque ele não é muito interessante, mas agora a gente está usando nessa versão por causa da skill. Por quê? O que ele faz? Vire, escolhe um monstro com a face para cima que seu oponente controla, e envie o monstro Sombra Neco com o mesmo tipo do seu deck adicional para o cemitério. E se isso acontecer, bane esse monstro. Então ele se torna uma forma de você lidar com o monstro chato do oponente. Você tentar forçar um dos utopias, algum monstro ali que tem uma negação no campo, ou alguma coisa que necessita o monstro estar ali no campo para poder algo ativar, você consegue lidar ele para poder banir ele, e é para sempre, tá? Então ele joga mesmo, por exemplo, você joga uma Construct, seu cara é Luiz, você joga um de trevas, um End, onde não há Winda pro cemitério, se o monstro é de trevas. Então você tem várias opções do seu extra deck, porque a skill te dá um de diferente de cada um. Então ele é maravilhoso, cara. Você pode fazer isso no seu... Mano, você pode botar ele ali com a skill. Então isso é insano. E se ele for pro cemitério, ele viu esse efeito aqui, a gente não usa muito, mas ele envia cartas diferentes com atributos diferentes que estão no campo. Então, por exemplo, você tem uma fusão de água e uma fusão de fogo e uma fusão de terra. Então ele joga 3 cartas do topo do deck pro cemitério. Ele é como se fosse um Dante, sabe? Só que uma versão piorada do Dante.
A gente não curta muito esse efeito dele de milar coisa, a gente curta muito esse efeito aqui, o primeiro efeito dele de banir o monstro, tá? É muito mais agressivo e muito melhor pro deck. Aí a segunda opção aqui a gente tem o dragão. O dragão, quando ele é virado, ele devolve um monstro ou um card que o seu oponente controla pra mão. E se ele for pro cemitério, ele é o cara que remove magia armadilha. Ele escolhe uma magia armadilha no campo e destrói. Então ele é o melhor. Os dois efeitos dele são incríveis. Tipo, o dragão. Assim, eu não vejo a Konami dando uma lista forte no Shadow. Mas se ela for, provavelmente vai ser o dragão. Provavelmente eles vão colocar o dragão a 1, tá? Porque ele é igualzinho a Plumático do Salamangreed. Então é uma play a mais. Porque o Plumático, né? Você bota ele no campo e você lida com as BQO do oponente, né? Enviou no card da mão. E basicamente aqui você aperta o botão amarelo, caga ele no campo e você pode lidar, virar com a face pra cima, tanto o monstro como o suporte. Então ele é os dois, cara. Então pode ser que ele se torne um no futuro, tá? Se a Konami quiser muito banir, nerfar o Shadow, tá? Porque realmente o Shadow tá muito forte. Aí temos aqui o escamado. O escamado também é uma remoção, né, de monstro. Só que a gente usa mais o efeito dele de ele for pro cemitério. Porque daí você jogando ele pro cemitério, ele se torna uma matéria a mais para você poder fazer a Winda ou alguma outra fusão que você necessita para fazer. Então ele é muito bom, porque você, por exemplo, a Construct joga ele e ele joga umas outra carta. Então vai milhando o cemitério e vai aumentando o cemitério para você poder fazer as fusões no turno do oponente. Entendeu? Aqui o Ouriço. O Ouriço a gente usa os dois efeitos dele, tá? Mas eu uso mais o efeito primeiro dele, que quando ele vai pro campo, ele é flipado, ele adiciona uma magia armadilha. E tem uma play aqui do Shadow que você consegue passar com a IP no campo, as duas traps e mais um suporte, mais uma gota, alguma outra coisa setada também, tá? Você consegue passar com 3 magia armadilha setada e a IP. E você consegue fazer o seguinte também. Você consegue dar a trap, trazendo a Construct para remover alguma magia armadilha que o cara tiver ali, né? Que essa trap ela traz do cemitério. E você tem duas coisas em corrente que eu vou mostrar para vocês. Um é com o efeito da IP, que você pode fazer um unicórnio descartando uma carta e devolvendo alguma coisa para a mão do oponente. E você também tem a trap fazendo fusão, fazendo a winda, enviando algum monstro de trevas pro cemitério. E o cara não vai conseguir passar da winda, entendeu? Então você tem aí 3 interações, entendeu? Você tem 3 interações com o deck de Shadow, fora o seu suporte, né? Bom, eu tô usando 2 Nibiros e 2 Velhas. O Nibiru basicamente você faz invocação especial no turno do seu oponente. Se ele dá 5 invocações normais ou especial. Então você que tá jogando de Shadow, desculpa, você vai contando as invocações que ele fizer. Quem faz 5 invocações especiais? Utopia, tá? Ele faz 5 invocações especiais, porque ele dá 2 especiais, a eletiva skill coloca Utopia, a skill coloca não conta, tá? Aí ele vai fazer o raio Utopia, né? O Léo, já é a terceira invocação. Aí aqui ele faz o double, 4 invocações. Quando ele faz a quinta, ele consegue fazer até 7 invocações. Quando você vê que é nesse momento que eu vou dar o Nibiru, você ativa o Nibiru e tributa todo mundo no campo. Ele é fundamental para Utopia. Fora o Ressonador também que toma o Nibiru, tá? Eu já dei o Nibiru contra o Ressonador. Infelizmente, eu acabei jogando a minha Winda pro cemitério e eu não reciclei ela. Então, eu vou até mostrar pra vocês um duelo que eu perdi, porque eu fiz uma misplay e não acabei conseguindo fazer uma play melhor, beleza? A Wendy, o que ela faz? Os dois efeitos dela são de invocar do seu deck. Só que se era virar, você pode fazer invocação de um Sombraneco com a face para cima ou com a face para baixo. Então é um plus a mais. Mas se ela cair no cemitério, você consegue invocar um do deck setado, tá? Virado com a face para baixo, setado. Teve gente que perguntou se 2 dela pode usar. Cara, eu recomendo muito você usar 3, porque ela é basicamente a invocadora do deck, né? Ela que invoca do deck. Então, ela é realmente a 3, tá? E aqui temos a Ariel. Cara, eu não sei porque a Konami trouxe ela rara. Eu acho que ela trouxe ela rara porque pode ser que a Konami dá uma lista nela, tá? Porque esse efeito de banir coisa do cemitério é realmente bem forte, tá? E do efeito de invocação especial também é bem forte. Então você pode, por exemplo, botar Ariel setada
fazer aí, banir, né, a trap, a construct e a trap, a construct, virar ela e a Ariel vai ativar e trazer a construct de volta. Então você pode trazer tipo uma Winda de volta, você pode trazer várias fusões aí de volta e é muito boa, ela é muito boa real. Então ela tem esses dois efeitos. Aí temos aqui o besta, basicamente você tem que lembrar que o besta ele dá draw, tá? Se ele vira, você compra duas cartas, e se ele vai pro cemitério, você compra uma carta. Então, não tem o que mandar pro cemitério, manda o besta, compra uma carta. Tipo, é carta, cara, é uma carta a mais, você pode comprar uma hand trap, você pode comprar um monte de coisa muito boa. E eu tô usando o de terra, tá? Por que você tá usando o de terra, Scriptor? Cara, porque o efeito dele no cemitério é muito bom, ele dá uma forçada, tá? Quando ele vai pro cemitério, ele escolhe o monstro num campo, e nenhum duelista pode ativar efeito nesse turno, exceto o alvo. Então você meio que você pode dar, tipo, por exemplo, o Dueler já ativou o efeito. Você tem que o Dueler mata o Shadow, tá? O Dueler é bem complicado. O Dueler basicamente sem o cemitério é muito complicado de jogar com o Shadow, tá? Mas você consegue passar assim por cima, você consegue tipo destruir e tal. Mas esse efeito aqui é muito bom porque se um monstro lá no campo ele ele não tem efeito rápido, você dá alvo nele, entendeu? E os outros não vão poder ativar nesse turno, mano. É muito bom. Cara, é insano. Então ele realmente é muito bom. O Neudo ele pode ativar os efeitos desse alvo nesse turno. Então você pode forçar o bicho ali que tem efeito rápido, você dá uma forçada. E quando ele é virado, que eu faço pra cima, você escolhe um Somaneco que você controla, e nesse turno ele não é afetado por efeitos de monstros. Isso também deixa seus monstros imune a Dinguiço, a Unicórnio, a várias coisas, tá? Então ele é legal também, o de terra. Tem gente também usando outros monstros, né, do deck de Shadow. Isso é opcional. Tem gente que usa o Falcon, que ele, quando ele cai no cemitério, ele traz ele de volta. Temos também esse cara aqui também, que ele adiciona um card sombra do seu cemitério para sua mão. E se ele for pro cemitério, você escolhe o monstro no campo e muda a posição de batalha dele. Então tem gente que também usa ele também, tá? Esse skill tá falando trap normal. A gente tem duas traps aqui, né, que a gente não tá usando, tá? A gente só usa melhor mesmo. Mas pode ser que no futuro, essa aqui pode ser que toma lista, tá? Porque ela é melhor, né? Ela deixa o Shadow com outro nível, né? Isso é insano. Aí, tem muitas pessoas perguntando se uma fusão só do Somaneco roda. Rapaziada, o deck roda sim, tá? Mas, ele roda tranquilo. Mas se vai com os duelos, você vai sentir falta da segunda, cara. A segunda é muito bom. Eu não senti em nenhum momento a falta da terceira. Tipo, a terceira, ela é um plus aí que não necessita da terceira cópia, entendeu? E eu gosto muito de usar duas, tá? Tipo, duas é muito bom. Tipo, é muito mais tranquilo você usar duas. Mas uma você consegue sempre, porque as suas fusões conseguem reciclar ela pra mão. Você consegue, enfim, você consegue recuperar ela tranquilamente, entendeu? Mas eu curto muito usar duas dela, tá? Aí a gente tá usando essa trap. Basicamente ela tem dois efeitos, né? De ela virar o monstro com a face pra baixo e flipar. Ela flipa e reflipa, né? Ela é como se fosse a trap do Subterror. Só que a trap do Subterror é mais forte, né? Porque ela tem 4 efeitos. Essa aqui só tem só esse efeito. E o custo dela é mais forte também. De você ter que banir, né? Você bane. Então a gente usa 3. E essa aqui também é outra carta que eu achei que ia vir como R, mas veio rara também. É muito estranho, mas melhor pra nós, né? Deixa o deck mais barato. E ela basicamente na sua fase principal, lembrando, só fase principal, tá? Durante cada fase principal, você pode fazer uma ação fusão, tá? Do cemitério e do campo. Lembrando que quando você fazer fusão com a trap, esse monstro de fusão não pode atacar direto, tá? Então você lembra disso. Aí aqui o equipamento. O equipamento, cara, o equipamento... Muita gente veio em live comentando sobre equipamento. Eu falei, cara, eu não curto muito e tal. Mas, mano, depois que eu usei o equipamento, eu vi que o equipamento deixa o deck, cara, outro nível, sabe? Porque a gente usando equipamento... Você percebeu, rapaziada, que eu só tô usando uma dessa daqui? Por quê? Porque, cara, o equipamento é incrível. Tipo, ele basicamente, você escolhe o atributo que você quer. Normalmente você vai escolher luz. E ele faz a fusão, cara. É incrível. Ó, ativa esse card ao declarar um atributo. Você só pode equipar o monstro Somaneco. E se ele se torna esse atributo. Durante a fase principal, você pode fazer evocação fusão de um monstro fusão Somaneco do seu deck adicional usando o monstro da sua mão ou do campo com matéria de fusão, incluindo o monstro equipado.
Você pode ativar uma dela por turno. Cara, você busca com ela a skill. Então você dá normal summon de qualquer Shadow, equipa esse equipamento no seu monstro de Shadow, escolhe luz e depois você ativa ela de novo. E você faz fusão da mão e do campo. Mano, você consegue ativar 3 efeitos, porque o monstro que você equipou, ele vai pro cemitério, ele vai ativar. O monstro da sua mão, que você usou como matéria de fusão, ele também vai ativar. E em corrente, a Construct também vai ativar. Então são 3 efeitos aí no seu primeiro turno, cara. Então a fusão, ela é insana. E você economiza essas cartas aqui, que são importantes para você fazer fusão. Porque você só pode ativar cada uma vez por turno. Então você economiza elas. Você tem uma polarização aqui que você não necessita da menininha do Magistus, cara. Você abre um espaço a mais. Que nem eu tava sentindo falta do unicórnio. Mas daí eu tirei ela e botei o unicórnio, cara. Então esse espaço é maravilhoso, cara. Esse equipamento é insano. Por que Scriptor antigamente a gente não usava ele? Porque a gente não tinha meio de buscar ele, entendeu? A gente não tinha como buscar ele. Que nem se você reparar aqui, o único que busca monstro Shadow é o Ouriço. Mas nenhum busca carta, sabe? Tipo, mas nenhum. Ele sozinho busca as coisas. Os 2 efeitos estão nele. Tipo, não tem outro que cai no cemitério e busca uma coisa, sabe? Tipo, podia esse efeito do Ouriço ser dividido. Um buscar magia armadilha e o outro buscar monstro. Mas não, os 2 estão nele. Então se você ativar um, você não pode buscar o outro. Então a gente não tinha meio de buscar ela. Agora a skill dá um plus a mais do Ouriço. Porque além do Ouriço, você tem skill também. Então você tem 2 métodos aí de buscar a carta. Então a skill você busca, no seu primeiro turno você busca o equipamento. Pra você economizar essas cartas aqui e pensar mais nas play das traps. E no seu turno 2 você pode sim enviar o Ouriço aqui, flipar ele pra buscar magia de fusão. Você tem meios de fazer. Então o equipamento é outro nível, cara. Quem joga sem o equipamento e com o equipamento vai ver que o deck de Shadow muda completamente. Muda completamente, você consegue fazer uma play muito mais esticada e passar esse campo que eu comentei de IP com 3, né, setadas aí atrás. Então você consegue muito. Vou até mostrar pra vocês aí um duelo contra o deck de contra um NPC pra ver como é que vocês conseguem combar, beleza? Aí temos 2 cópias da Construct, tá? Muita gente usa 3, eu acho muito exagero, 2 dela tá muito bom, porque a terceira, a skill, né, oferece aí no seu extra deck. Aí uma picalona só tá muito bom. Temos aqui o Dueler, não pode faltar, e você consegue fazer o Dueler de boa, porque esse monstro que você bota com a skill, você tem mais um nível 4 aí, você dá no sumo desse nível 4 e faz o Dueler, então bem tranquilo. Gods, né, mano, que é insana, você faz Link 5 usando o mouse do oponente, isso é incrível. A famosa IPzinha, né, que não pode faltar, é uma interação a mais. Aí temos esse cara aqui a gente não tá usando muito ele, porque a IP é melhor, tá? A IP realmente é bem melhor. Mas ele tá aqui para que você quiser desmontar as suas fusões para você recuperar a carta e tal. Eu posso usar outro Link aqui no lugar desse Graviton. Usar, sei lá, algum outro Link 3, algum outro Link 2. Eu posso usar 2 IP, talvez. Mas deixa ele aqui, ele realmente é muito bom. Se você não, tipo, tem só a Construct lá e você não tem como fazer IP, você faz ele e a Construct recupera a carta que você precisa. E Fênix, né? Não pode faltar. E essa magia aqui rápida, basicamente, ela faz fusão, beleza? E aqui temos a Super Poly. Cara, a Super Poly, ela é muito boa, mas a gente não tá usando tanto assim. Porque você consegue fazer as fusões, né, com seus Shadows com o monstro do oponente, mas ela tá ruim, você não consegue buscar ela. Você tem que ter sorte de vir com ela na mão, entendeu? E aqui, Gota, né? Basicamente Gota. Você pode mudar também para Livro do Eclipse, tá? Porque os seus monstros setados com o Livro do Eclipse também é muito bom. Mas hoje em dia a Gota realmente é muito poderosa. Beleza, rapaziada? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou mostrar pra vocês no duelo contra bot, tá? Como é que vocês vão querer passar o seu turno 1, tá? Com o equipamento, beleza? Depois eu vou mostrar pra vocês os replays que eu salvei. Hoje vai ter live, tá? E eu vou jogar de Speedroid. Vai aprender o combo de Speedroid e tal. E depois eu vou postar vídeo pra vocês do Speedroid. Ontem eu não fiz live, não fiz vídeo. Tirei um tempinho aí pra, enfim, dar uma relaxada aí, porque eu acordei um pouco mal nas costas, mas tudo bem. Olha lá, esse que eu já basicamente caga pra você as 3 traps, né?
E é legal que você pode fazer fusão com qualquer monstro da sua mão de Shadow, tá? Aqui, por exemplo, esse é turno 2, né? Aí o que você vai fazer? Aqui não vale a pena buscar o equipamento, tá? Por quê? Por que não vale a pena buscar o equipamento? Porque é turno 2. Você originalmente quer jogar um bicho aqui para poder interagir. Então no seu turno 2, o que você vai fazer? Você vai ativar skill, vai mostrar pro oponente duas cartas Shadow, tanto faz. Qualquer uma que você revelar aqui não importa, porque originalmente o oponente sabe que você tem essas cartas. Aí o que você vai buscar? Você vai buscar a fusão, tá? E aqui você vai colocar, originalmente 100% de chance, o dragão, tá? Mas depende. Tem um monstro ali que, por exemplo, esse monstro ele tem proteção do cemitério, ou eu quero banir logo ele e recuperar coisa pro cemitério. Aí você traz o de fogo, porque daí ele joga um ali pro cemitério e esse que joga pro cemitério uma fusão, ele vai reciclar as traps pra você. Mas originalmente você vai botar o dragão, tá? Então você vai setar o dragão aqui, beleza? Aí você vai flipar ele originalmente e vai trigar ele para poder lidar com uma carta baixada ou com um monstro. Aí você vai decidir. Esse originalmente é seu turno 2, tá? Mas, por exemplo, o cara aqui botou uma negação, então eu vou interagir com ele. Beleza? Agora você percebeu, ó. Dá pra me fazer fusão? Dá. Porque eu tenho o Nibiru na mão. Entendeu? Você tem que perceber isso. Eu não tenho luz. Aí vocês têm que dar um jeito de tentar fazer uma fusão. Originalmente sempre o cara vai ter uma fusão aqui, alguma coisa do deck adicional. Então você vai conseguir jogar matérias do cemitério. Então você sempre vai jogar o Effect Veiler, tá? Mas aqui, ó, vai ser da fusão. Beleza? Sempre você vai fazer a Construct. Quase sempre você vai fazer Construct, beleza? Lembrando, eu não posso ativar o segundo efeito do dragão, tá? De destruir uma magia armadilha, porque só pode um dele por vez por turno. Então eu vou fazer aqui a Construct, tá? Aí a Construct vai trigar. Essa aqui de terra não precisa. A Construct vai mandar quem pro cemitério? A Wendy, tá? Aí a Wendy vai trigar o efeito e vai trazer o ouriço. Lembrando que é turno 1, tá? Que você quer buscar essa trap aqui. Só que a trap já tá na minha mão, certo? Que nem aqui, ó. Aqui basicamente você vai baixar, tipo, um monstro que vai trigar alguma coisa. Você vai fazer constructs. Você vai ter a gota pra lidar com o monstro do oponente. Você tem muitas plays aqui pra poder lidar com os monstros do oponente e quebrar campo e poder passar com a fusão assim pra poder finalizar o duelo. Vou tentar pegar um duelo aqui que eu comece primeiro pra poder ensinar pra vocês a play do turno 1, tá? A play do turno 1, ela é mais assim... Tipo, a play do turno 2 é você tentar lidar com os backroll do oponente e tal. Fazer aí Fênix, fazer unicórnio, fazer fusão, trigar os seus monstros Shadows no cemitério para poder lidar com os backroll do oponente. Lembrando que o dragão não pode ativar os dois efeitos no mesmo turno. Ou é um ou é outro, então você tem que decidir o que você quer. Por isso que a gente tá usando o de fogo. Porque ele é o... legal. Ele é um método a mais pra você lidar com o monstro, né? Então, tipo assim, eu não quero usar o dragão, eu quero usar o de fogo. Aí você invoca o de fogo, flipa o de fogo, bane o monstro do cara. Aí depois você faz a fusão com o dragão, jogando o dragão pro cemitério, pra ele lidar com o backroll, entendeu? Eu comecei de novo em segundo, não era a minha intenção de começar de novo em segundo, era pra começar em primeiro. Mas tudo bem. É pra mim começar em primeiro, pra mostrar o play pra vocês como é que funciona o deck. Mas tudo bem. Quando você começa a decorar os efeitos do Shadow e você sabe que cada um tem o seu efeito, você vai começar a fazer meio que automaticamente. Entendeu? Você não vai nem perder tempo em... o que isso aqui faz, o que aquilo faz. Você originalmente sempre vai fazer a play. Automaticamente você vai fazer, porque você já memorizou todos os efeitos, entendeu? Mas isso é com o tempo. Isso é muito com o tempo.
Aí um conselho, sempre quando você vai ativar a trap e a Wendy tá no cemitério, tenta banir ela. Porque ela é de vento, ela não serve muito no cemitério. A Play 2 é mais agressiva. Você vê a Play mais agressiva. Você faz fusão, você joga muita coisa pro cemitério, dá draw. Tem vezes que você invoca esse cara aqui com o efeito da Wendy, tem vezes que não. Tem vezes que você pode invocar ele com a skill. Então depende muito daí se você vai querer invocar ele ou não, tá? Deixa eu ver aqui se realmente eu vou começar primeiro, porque eu quero mostrar pra vocês como é que faz a play. Tá? Preciso muito começar em primeiro, pra mostrar pra vocês como é que vocês fazem com o equipamento, tá? O equipamento dá um gás absurdo pro deck, mano. Aí, comecei primeiro, beleza. Então vamos lá. Então, sua mão é essa. Só tem monstro Shadow aqui. Não tem luz, percebe? A maioria dos seus decks não tem luz. Por quê? Porque o que você vai ter de luz é o Nibiru e a Affect Veiler. Então você vai fazer o seguinte, você vai ativar a skill, mostrar os dois monstros que você quer jogar pro cemitério, que é os dois aqui, beleza? Aí você vai buscar quem? O equipamento, tá? Eu sempre gosto de fazer a fusão com a Wendy. A Wendy, né? A Wendy. É, a Wendy. Porque quando ela cai no cemitério, ela traz um monstro. Isso dá uma play a mais. Ó, você vai equipar o equipamento nela, tá? E na hora que você equipar, ele já vai pedir um atributo. Você vai colocar o primeiro, luz. Aí deixa ativar. Olha lá, ela se torna luz. Aí com ele você ativa de novo o efeito. E você já faz a Construct, tá? Aí você faz a Construct com algum outro monstro na mão. Ah, eu gosto... depende muito. Você pode fazer, por exemplo, o cara já nasceu com alguma coisa aqui no campo. Você pode fazer o dragão, você pode buscar isso aqui pra poder buscar uma carta. Tá? Mas, pra você passar com isso que eu tô te falando, não faz com o ouriço. O ouriço tá na mão? Não faz. Não é com ele que você vai fazer. Você faz com qualquer outro monstro, menos com ele. Porque ele que vai buscar a outra trap do deck. Aquela que faz fusão, entendeu? Então você vai fazer, por exemplo, com o dragão. Então você fez aqui o dragão. Beleza? Aí os dois vai trigar. A Wendy vai invocar o ouriço do deck. E a Construct vai mandar o besta pro cemitério. Você pode mandar o escamado também, para jogar mais coisa pro cemitério. Então, por exemplo, ó, enviei com a Construct o escamado. E a Wendy traz o ouriço do deck, setado. Aí, o escamado vai jogar mais uma carta. Você vai jogar quem? O besta. Tá me lembrando coisa pro cemitério. O besta vai comprar uma carta. Beleza? Aí comprou no Nibiru, maravilhoso. Aí você triga a trap do cemitério, banindo a Wendy, porque ela é de vento. Você flipa o ouriço e triga o ouriço. O ouriço trigado você busca a trap pra mão. Com esses dois aqui você faz a IP. Beleza? Aí você faz a IP no campo. A Construct vai reciclar uma daquelas traps que está no cemitério para sua mão. Beleza? Então basicamente você passou com a IP, a trap que faz fusão e a trap que renasce do cemitério. Você pode nascer aí a Construct e ela triga jogando o dragão. O dragão remove uma magia armadilha do cara no turno dele. Você pode fazer isso no final do turno também. Você pode fazer aqui. Você tem muita play. Você tem a IP para fazer o unicórnio. Aí você pode passar com essas três interações no seu turno 1, tá? Então sempre você vai passar com esse turno pro oponente. Ele vai ativar os efeitos lá silvestres, né? Vai ficar tentando escavar cartas. Ó, ele já vai finalizar para querer atacar. É o que você faz aqui. Você ativa ela primeiro. Traz a Construct aqui no campo. A Construct vai pedir para trigar. Você triga ela. Joga aqui, por exemplo, uma Ariel para banir coisa do cemitério. Você
pode banir aqui as cartas do cemitério dele. Em corrente você ativa a IP, tá? Aí você triga a IP fazendo unicórnio. Aí vai deixar proteção e os dois efeitos vão trigar. A Construct vai secar uma carta sua de novo, que é a própria Trap que você acabou de ativar. E o unicórnio vai trigar de novo. Aí você já pode descartar o ouriço, tá? Pra poder buscar o monstro pra sua mão. Aqui eu posso até tentar fazer outra Construct. Posso fazer outra Construct aqui. Lembrando que a Construct, ela pode ativar toda vez que você faz com ela, tá? Vou banir outra Construct. Daí eu posso trazer com a Ariel depois. Essa Construct que vai entrar, ela pode trigar de novo, tá? Não é uma vez por turno. Aí eu vou jogar aqui a Wendy. A Wendy vai invocar um no deck, porque eu não ativei o efeito dela ainda. Aí eu vou trazer aqui a Ariel. A Ariel vai trazer a Construct de volta, a Construct vai mandar mais outra coisa pro cemitério. Então, mano, você tem muita play aqui no seu turno 1. Aí você de quebra compra ainda, né, a fusão de quebra. Aí, ó. Aí a Construct volta pra cá de volta. No campo. Aí ela triga de novo. Você pode trigar novamente. Enviar mais alguma coisa pro cemitério. Você pode investir tipo dragão pra lidar com o backwall do cara e tal. Que vai destruir minha própria carta. Mas enfim, você tem muitas plays aqui. Muitas plays. Tá ligado? Realmente muitas plays. E toda vez que ela cai no cemitério, a Construct, você pode buscar coisa pra mão. Entendeu? Tipo, você pode buscar carta pra mão. Toda vez que ela entra no campo, você vai jogando coisa pro cemitério. Sempre ela vai trigando. Aí, por exemplo, a Wendy, o que ela faz? Ela triga e traz o de fogo. Aí o de fogo você flipa e bane esse cara. Viu como ele é muito legal, cara. Ele é bem importante por causa disso. Que você pode, você pode banir em próprio equipamento, que você não vai mais usar. Aí você triga ele triga o efeito. E você bane esse cara aqui. E ele joga o mesmo aqui pro cemitério. Aí essa que caiu pro cemitério, originalmente, a maioria das vezes você não vai ativar com esse efeito, tá? Porque ele envia. Basicamente mano, é muito bom o Deck Shadow. E o deck realmente é bem forte, mano. Realmente é bem forte. Lembrando, tá? As Construct, quando você entrar em batalha com algum monstro, ela destrói, tá? Esse é o efeito dela. Então, mesmo que ela atacar ou você atacar ela, tá? Então ela vai sempre destruir. É um efeito adicional que ela sempre tem, tá? Se ela vê o monstro ali de cara a cara, ela destrói. Então basicamente esse é o turno 1 do deck, tá? Você usa equipamento para passar com 3 interações. Então por isso que vários Shadows do torneio estão usando equipamento. Por causa disso. Para você poder passar com 3 interações, 4 interações, dependendo do deck. Que nem você, por exemplo, pode trazer a Construct. O cara tá de Resonador. O cara ativa a magia contínua, né? Ativou o primeiro efeito, você já ativa a Trap em corrente, trazendo a Construct. Aí na corrente vai terminar. Aí a Construct vai trigar e vai jogar o Dragão. Dragão destrói a magia contínua do Resonador. Entendeu? Então você vai ter uma remoção aí da magia de busca do Ressonador. Porque o efeito da magia de contínua do Ressonador, o cara tem que apertar de novo para buscar. Então você já destrói aí antes. Agora eu vou mostrar uns replays pra vocês, tá? Replay aqui contra um ZW. Beleza, rapaziada? Então a gente usa equipamento pra isso. Pra poder ter uma play a mais e não usar as magias de fusões. Porque elas são muito importantes. Temos aí contra um ZW. Eu começo em segundo. Isso é uma play absurda, tá? Hoje em dia você começando em segundo, tendo essas skills que dá uma play a mais pro deck, isso é maravilhoso. Então essa é a minha mão, uma Veiler aí, né, uma gota. Então o cara ativou lá, mostrou o astral, o tópico, né? Vai virar o Power Ranger.
e vai buscar aí os dois ZS, né? O ZS sábio e o ZS armado. Ah não, ele buscou outro Astopic, então ele tem um armado na mão. Dá especial, dá especial. Rapaziada, é o seguinte, ó, ele fez uma misplay aqui, tá? Ele fez uma misplay. Por quê? Se você quer colocar dois Léo negando carta, você dá especial desses dois. Aí você ativa a skill, colocando Utopia no campo. Faz Hack Up por cima, fazendo o primeiro Léo. A esse Léo você vai equipar ou Tornado ou Unicórnio. Porque o Tornado tem proteção de alvo e o Unicórnio nega o monstro no campo. E depois você faz o Double, tá? Mas aqui ele fez o Double. Lembrando se você... Aí, ó. Ah, e lembrando, tá, rapaziada? Se o cara trigou dois efeitos do Double e ativar mais um efeito do Double, o terceiro, e você tem uma Veiler, você dá no terceiro, tá? Você espera ele dar o terceiro tirando matéria. Não dá no segundo e nem no primeiro. Esses dois aqui vão trigar, você não dá Veiler. Espera ele dar o terceiro, tá? Se o cara for burro, ele vai fazer essa corrente aqui. Se ele saber jogar, ele não vai fazer. Ele só vai buscar as duas cartas e vai passar assim, tá? Daí você originalmente nega 3 efeitos dele com uma Veiler. Isso é incrível. Aí ele vai fazer recap por cima, que é o S39. Essa Veiler aqui ferrou muito ele, tá? Ferrou muito ele. Aí, ó, tá vendo? Agora esse cara aqui, ó, ele tá negado. Lembra que esse cara aqui tá negado, porque essa magia quando ela faz, ó, o efeito dele tá negado. Ó, ele tá negadão, ó, tá vendo? O bloqueio em cima, tá negado. Então o que que ele tem? Ele só tem duas interações, que é o Raio Utopia e o Unicórnio. Vou ativar a skill, mostrar as duas monstros pra ele, buscar a fusão e descer o dragão. Vou flipar o dragão. Ah, eu já dei gota em corrente, ó. Eu dei gota em corrente porque eu achei que o dragão ia resolver, tá? Eu achei que o dragão ia resolver. Mas a gota, ela envia a carta. Você entende? E o efeito dele aqui é porque o meu monstro, ele tá setado, né? Então meio que não funcionou. Mas enfim, eu neguei aquele cara ali. E aqui com a Construct era pra ter virado o dragão, tá? Minha play certa era pra ter virado o dragão. E dado aqui alvo aqui pra poder forçar ele aqui. Certo? Mas basicamente ele tá negado, né? Com o coisa. Aí em corrente aqui, ó. O último ele vai negar. Ele não vai negar porque já tá negado. E o cara vai negar a Construct. Tentou negar duas vezes, né? Ele tentou negar com efeito e tentou negar também com o Unicórnio. Aí eu vou virar o dragão pra poder devolver aquele monstro ali com o extra deck. Faço a IP. O Ouriço busca um monstro. A Construct, na verdade, busca a Trap na minha mão. Aí o que eu faço? A Fênix. Descartando Ariel. Lembrando que esses descartes com os Nightmares também, os efeitos dos Shadows não triga, tá? É que eu joguei totalmente errado aqui, tá? O que foi o meu erro ali foi a gota, tá? Não era pra ter ativado a gota naquela hora. Esse foi o meu erro, era pra ter virado aqui bem antes. Aí eu ainda tava aprendendo um pouco a combar, lembrando um pouco dos efeitos do Shadow. Aí ele vai fazer de novo o rank up do raio do Léo. Antes dele ativar, eu já tive a e trouxe outro monstro aí que eu trouxe o dragão. Então aqui que ele tava ferrado aqui. Se ele flipasse esse cara ia destruir ele. Se ele batesse aqui, ia se destruir. Só que ele fez uma misplay. Ele não fez uma misplay. A minha Fênix já tava negada. Então ele não consegue cortar o ataque da Fênix pra poder me matar. Então ele deu alvo aqui pra negar aqui. E abateu aqui. Só que daí no outro turno eu matei ele, né? Ele deu aqui pra negar. Não dá pra negar a Fênix porque a Fênix já tá negada. E ele virou aqui. Ele era pra ter feito o quê? Batido na Fênix e passado o turno. Só que na volta eu ia forçar ele e ia negar. Então ele tinha uma proteção aí, né? Mas ele fez misplay. Agora eu vou reflipar a Construct e fazer outra fusão. E ele quita. Ia fazer outra Construct. Aí essa Construct ia mandar o End. A End ia ativar. Jogar o monstro pro campo. Aí esse monstro ia flipar e começar a combater tudo de novo. Então ele viu que fez misplay e quitou. Eu joguei errado, mas ele também jogou. Então nós dois jogamos errado pra caramba. E enfim, aqui é um deck contra Mecanismo Antigo.
Esse duelo eu perdi, tá? Eu perdi feio, mecanismo antigo. O turno 2 do mecanismo antigo é... Mano, é insano, cara. Turno 2 do mecanismo antigo é insano. Tipo, é o melhor turno 2 do jogo atualmente, cara. Não tem o que falar. É insano o turno 2 do mecanismo antigo, é insano. Joga as 3 traps no cemitério. Aqui no turno 1 seria incrível, ó. Que daí com o equipamento eu consegui fazer a construct. Comprando carta ainda, ó. E esse cara na mão aqui é triste, tá? Vindo ele na mão é triste. Porque só tem um dele, né? E ele vindo na mão é bem triste. Então ele faz aí o link. Balista. Balista busca mais uma carta. Aí você tem a Vila Mecânica. Tem a Fortaleza. Ele vai mostrar pra mim que tem um tanque e vai adicionar o tanque de novo. Não entendi, mas tudo bem. Ele vai destruir. Aí ela vai trazer o Evening. O Evening vai buscar uma coisa pra mão. Buscou magia contínua. Aí ele vai ativar a magia contínua, buscar a magia de fusão. Aí ele vai fazer o cachorro, né? Eu gosto de chamar ele de cachorro. Que é o Watcher. Parece um Rottweiler. É muito legal. Aí ele passou assim, ó. Falei, nossa, só isso, de boa, tranquilo. Só que na volta eu vou tomar. Ó, o Nibiru veio agora. Se viesse antes eu ia dar Nibiru nele. Aí, ó, eu busquei o equipamento, tá vendo? Porque ele tem aqui, mas eu quis buscar o equipamento. Porque o equipamento é uma forma de fazer fusão. Eu flipo ela, trago um monstro aqui pro campo, o ouriço. Aí eu dou equipamento na Wendy. Faço fusão aqui com a Construct. Aí os três vão trigar, ó. Construct, dragão. Tomei uma Veiler, sem problema. Ah, rapaziada, se você botar Construct aqui e o cara dá uma Veiler na sua zona link, não flipa ela pra baixo. Porque você vai perder a sua zona link e você vai perder muita play. Tem vezes que é melhor você aceitar a Veiler, porque é isso. Só aceita isso. Aí ele ativou, trouxe o Evening. Aí já vou ativar aqui a trap em corrente para flipar o ouriço. E vou buscar a trap para meu irmão. Efeito negado. Enfim, destruir, ele vai cagar outro monstro. Aqui eu fiz umas misplay, tá? Era para ter buscado a fusão do Shadow. Não era para ter buscado o equipamento. Mas tudo bem. Aqui basicamente é isso. Eu baixei com a trap aqui, mas eu vou tomar um porradão aqui cabuloso aqui e já era o duelo. Vou tomar um porradão aqui de 4.000 na cara e é isso. Porque, enfim, eu não consegui passar do campo do mecanismo antigo. Fiz umas misplays também aqui. Era pra ter baixado, por exemplo, o dragão. O dragão lidava com 1. Aí aqui eu fazia, ó, eu lidava com 1. Tipo, eu tava com o dragão na mão, né? A play certa é o que era pra fazer. Baixar um dragão com a skill. Devolver isso aqui pra mão. Certo? Porque a fortaleza aqui, ela não ia proteger mais. Porque é toda vez que você invoca um monstro que ela protege. Tá? Então era pra ter feito o quê? Descido o dragão. Flipado o dragão. Devolvido esse cara pra mão. Aí eu dava normal summon de mais um dragão. Fazia dueler. Buscava com a skill a fusão sobre a Neco. Aí eu fazia uma construct. Entendeu? Aí eu ia bater ali, ele não ia ativar, o duelo ia negar a coisa do cemitério dele, aí eu já fazia outra fusão, então eu já passaria com o duelo e 2 fusões, fora o Nibiru na mão. Então era pra ter passado o campo muito melhor. Então aqui eu fiz misplay, eu tava começando a jogar ainda, enfim. Aí eu fiz aqui a Wind aqui, mas a Wind é totalmente irrelevante, porque os monstros deles são de terra, não são de trevas. E eu tava um porradão aqui, enfim, tava um porradão na cara e eu aceito porque eu joguei muito mal. E aqui também eu tava começando a voltar, a engrenar com o deck, voltar. Agora eu já passei todas as plays pra vocês aí, porque eu lembrei, né, o deck todo. E já também relembrei como é que o combo faz e tal. Então, por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês. Agora temos aqui o terceiro e último replay, tá? Eu começo primeiro e vou fazer a play com o equipamento, tá? Então enfrentando um deck de Time Thief. Lembrei. Aí, equipamento. Aí eu dou normal sumo do ouriço, equipo ele e transformo ele em luz. Faço fusão. Não vou trigar o ouriço no cemitério, tá? Só vou trigar o escamado. E a construct.
Construct vai mandar o End e Escamado vai mandar o Besta. Besta e o End. O End vai invocar o Ouriço e a Besta vai me dar um Draw. Com a Trap eu flipo o Ouriço e busco a Trap. Com esses dois eu faço IP. IP no campo. Construct vai recuperar pra minha mão a Trap no cemitério. E vou baixar com 3 cartas setadas. A Gota, a Trap que faz fusão e a Trap que reborn. Eu já ativei pra poder trigar o coisa, tá? Aí o End vai invocar mais um. Invoquei o dragão. Já falando pra ele, ó, é o seguinte, cara. Se você bater aqui, você vai perder uma carta, tá? E se você entrar na fase de batalha, eu vou fazer o unicórnio, descartando isso aqui pra mão. E no outro turno eu vou ter o Winda, vou ter Gota, então um monte de coisa. Aí ele pegou, aí a magia rápida. Quando ele deu esse clone Cosmo aqui, eu já fiz o que? Winda, né? Eu já fiz a Winda aí, banindo besta. Então o Winda tá no campo, ele não pode fazer mais do que uma invocação especial. Já dei Veiler aqui, tá? Quando alguém dá uma normal summon que tá no campo e o custo é tributar pro ir pro cemitério, você já dá Veiler. Porque aquele efeito lá, ele já vai estar negado no cemitério também, tá? Então ele deu o especial desse cara na mão, mas ele não vai conseguir mais dar especial de nenhum. Aí antes dele terminar o turno, ele setou 2 cartas. Já fiz o unicórnio, descartando o dragão pro cemitério. Já lidando com uma setada dele. E a Construct vai recuperar outra trap pra minha mão. A mesma trap que eu ativei, ela vai recuperar pra minha mão. Aí virando aqui, eu vou virar meu monstro e vou dar no suporte dele de novo. Ele vai ativar, magia rápida. Mas basicamente aqui já era pra ele, cara. Basicamente aqui já tá bem controlado. A Wind aqui ferrar muito ele. Eu poderia ter feito outra fusão, tá? Eu tava com a magia rápida aqui que eu... Ah, não tá não, não tá não, esquece. Eu pensei que eu tava, mas não tava não. Ativou a skill de novo. Mostrou esse cara. Buscou esse cara de novo. E eu vou dar o quê? Gota. Tá? Dando gota, descartando a Wind. E ele quitou. Porque ele não vai conseguir tributar e trazer 2. Enfim, aí ele basicamente perdeu. Então eu já mostrei pra vocês aqui o turno 1 no deck. Tem outro replay aqui que... mais um replay aqui do Ressonador. Vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu perdi esse duelo, se eu não me engano. De Ressonador. Eu perdi contra o Ressonador. Eu dei um Nibiru nele e eu perdi, eu acho. Eu não lembro. Mas a play com o equipamento no turno 1 é essa, entendeu? Você fazia o campo muito melhor. Você passar aí com 3 interações. Dependendo, você passa com 4. Eu dei o Nibiru nele, mas eu perdi. Aí eu dei skill, tal, mostrei pra ele os dois. Busquei equipamento, dei normal summon da Wendy, equipei. Transformei ela em luz e fiz fusão. Construct entra, o Wendy entra. O Wendy vai trazer o Ouriço e a Construct vai mudar o Escamado. Basicamente a mesma coisa, Escamado manda besta. Besta draw. Tive aqui a trap, banina Wendy, flipa, trap pra mão. Os dois viram IP. Mano, é 100% de chance que você vai fazer esse turno 1, tá? IP no campo, Construct devolve a trap pra mão. Passo com 2, você tem 4 interações aí, ó. Você tem mais do que 4, né? Tem uma Veiler, tem um Nibiru, tem a trap que traz isso aqui pro campo e tem a própria trap. Ele deu o chamado, buscou o Ressonador de Alma. A Veiler você vai dar... a Veiler você vai ativar negando o nível 2, tá? Que traz mais regulador do deck. Não dá no Synchro 6, porque sempre tem meios de ele proteger da mão e tal. Você pode também dar o Synchro 6 também. Se ele entra pra trazer aqui do cemitério, você pode dar a Veiler nele também. Mas o 3 você não dá, porque sempre ele vai ter o outro na mão lá que entra pro especial, enfim. Ó, aqui ó, fiz misplay. Na hora que ele ativou essa magia aqui no campo, já era pra ter ativado a trap, trazido a Construct aqui no campo, trigado o efeito dela, jogado o dragão e destruído essa magia. Você entendeu? Então aqui eu dormi. Dormi e deixei ele buscar. Eu dormi muito aqui, fiquei cochilando aqui e dormi. Ele ativou uma alma, buscou o esqueleto. Ah, e tem uma método também que você pode dar no esqueleto também, tá? Você pode negar o esqueleto. Ele vai ativar aqui o efeito pra poder... e outra coisa também, fiz outra misplay, tá? Ele ativou o esqueleto da mão. O que era pra mim ter feito? Winda. Entendeu? Era pra mim ter feito Winda. Porque aqui a invocação especial dele já foi. Então eu tava mais querendo dar... eu tive depois, tá vendo? Eu tava mais querendo dar um Nibiru nele do que fazendo jogada certa.
E foi isso que custou o duelo, tá? Então aqui eu fiz a Winda, mas meio que é irrelevante agora, né? Era pra ter travado antes. Era pra ter ativado antes, na hora que ele ativou na mão. Aí ele tinha uma especial ainda desse cara. Botou o dragão no campo. Aí ele foi ali e tal, tive a trap, joguei aqui o dragão destruiu o backroll dele e ele quitou. Mas era pra mim ter ganhado bem antes, tá? Era pra ter ganhado bem antes. Quando ele deu a magia contínua, era pra ter fitado a Construct no campo. Construct mandava e tal, destruía. Aí ele dava especial do esqueleto, eu fazia a Winda entrava no campo. E ele não conseguiu fazer mais nenhuma invocação especial. Eu dei uma dormida, mas mesmo assim eu ganhei. Teve um duelo que eu dei Nibiru no cara, dei sonador. Tentei segurar o máximo que eu consegui. Joguei várias vezes errado e acabei perdendo o duelo, tá? Então esse é o nosso amigo Shadow, tá? Espero que tenha explicado bastante pra vocês. Espero que o meu microfone esteja um pouco mais alto, porque eu aumentei um pouco o microfone, né? Eu tava na live do... Halps. E um inscrito lá comentou que a minha voz estava um pouco baixa. E deu uma aumentada agora pra vocês verem. Espero que você tenha entendido certo do combo do Shadow, tá? E eu uso equipamento porque é um meio de você fazer uma fusão a mais, economizar suas magias de fusões e você fazer uma play um pouco mais... Uma play um pouco mais agressiva no seu turno 1, né? Tendo mais aí do que uma interação, tendo mais do que 3 interações, dependendo até 4 ou até 5, 6, dependendo, porque daí você vai ter a IP, a trap que traz 1 e a Construct vai mandar o dragão vai conseguir destruir uma carta do cara. Podia ter um Shadowzinho pequenininho que você escolhe um... Ah, você tem um de terra também que você pode melar um de terra pra poder negar o monstro do cara. Aí você tem a trap que faz fusão, me enviando o cara pro cemitério e fazendo a Winda. Você tem ali Nibiru, range traps ali fortes. Se você não tiver Nibiru, você pode usar a Veilha, tá? A Veilha, assim, o Nibiru é mais forte, tá? Já de mão aqui, o Nibiru realmente é bem forte. Eu aconselho vocês a ir atrás dele se vocês tiverem gemas vencendo, tá? E se vocês não abrirem nenhum mais nada assim, tipo, Scriptor, não tenho mais nada pra abrir. Então eu recomendo vocês ir atrás do Nibiru. Se vocês tiverem um Shadow, se vocês tiverem o deck de Shadow completo e tal, querer jogar com o Nibiru, tá? Lembrando que o Nibiru ele só é o mais usado atualmente no deck de Shadow, tá? Então, basicamente é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do deck de Shadow. O deck de Shadow realmente tá bem forte, tá tier 1. Ele provavelmente vai tomar um tapinha aí no Mundial, talvez. Vamos ver como é que ele vai se tornar. Provavelmente alguma carta ali vai tomar 1. Eu acho que o dragão vai 1, tá? Pra poder tirar Super Poly. Mas a gente não tá usando Super Poly. É bem raro, mas é bom usar no deck. Porque a gente não tem uma carta tão poderosa assim a 1. E o dragão a 1 faz sentido, né? Porque ele remove 2 cartas ali. O dragão é... Mano, o dragão é se bobear, a terceira carta melhor do deck, sabe? Tipo... do deck atualmente agora, que as cartas que a gente tem no baralho, o dragão é o terceiro. O primeiro provavelmente é o equipamento. O equipamento é realmente a melhor carta do deck mesmo, porque ele meio que faz duas plays, né? Você troca o tributo e faz fusão com uma carta só. Então ela é muito boa. Você economiza muito as suas magias de fusão. E vocês que não tem muitas cópias da magia de fusão R, você pode usar também mais a da rara, né? E usar mais equipamento. O problema é que você usar mais equipamento, você pode buscar outra carta com a skill, também tem uma play um pouco mais. Mas o seu turno 2 você originalmente não vai buscar ele, tá? O equipamento é pro seu turno 1. O turno 2 é a magia de fusão do Shadow, porque você ativa e faz fusão do deck. Então é uma play muito... né, um campo mais, sabe? Muito mais top. Então é isso, tamo junto. Hoje vai ter live, tá? De Speedrod, beleza? Lá por umas 4, 4 e meia vai ter live jogando de Speedrod. Eu vou tentar fazer as plays aqui do Speedrod, jogar um pouco, pegar um pouco de replay para depois gravar vídeo pra vocês, tá? E o Utopia, eu vou juntar gema para poder comprar o outro estrutural, tá? Esse estrutural que eu já comprei 2 cópias, tá? Eu vou comprar o outro estrutural, que é esse aqui, ó. Que é esse estrutural aqui, ó, Brave Rupt, tá? Que ele tem 2 cartas aqui que eu quero, que é muito bom ter no deck, tá? Uma é o vermelho, né, o armado, e o outro é o Pegasus Sabre, tá? Ele é muito bom, porque ele é uma forma de negação a mais no campo. Então ele é bem legal, esses dois aqui é muito bom. E eu vou pegar também, e também pegar a arte alternativa do Utopia, né? Que ela realmente é bem bonita. Então eu vou pegar aqui, é 1000 gemas. Eu já gastei 16,90 no outro estrutural. E, enfim, já comprei 2 cópias. Se eu necessitar de comprar a terceira desse aqui, depois eu gasto mais 1000 gemas e compro a terceira desse. Pra poder tentar pegar a terceira desse cara aqui, né? Mas acho que 2 aqui tá bom. Vou pegar o outro porque o outro Pegasus. Eu podia até pegar o bilhete dos sonhos, mas não compensa gastar bilhete dos sonhos aqui. Beleza?
Então é isso, galera. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, segue no canal do Arroxinho, beleza? Se você quiser se tornar Cavaleiro VIP, tem uns preços aí na descrição do vídeo, tá? Isso é mensal, tá, rapaziada? É mensal. Vocês vão depositar ali em cima, ali, ó, no canto aqui, ó, direito. Tem ali o meu e-mail. O meu e-mail é o meu Pix, tá? Vocês vão mandar, vai cair direto na minha conta e eu vou ver quem mandou, tá? E se vocês quiserem, vocês também podem me chamar ali, ó, ali no canto. Vocês podem me chamar também ali no meu Instagram, tá? No meu Instagram vocês podem me chamar ali, que eu vou passar pra vocês os benefícios. Só um spoiler: quem é Cavaleiro VIP, tanto o nível mais baixo quanto o nível mais alto, vai ter benefícios diferentes, tá? E outra, vai ter COG garantido todo mês, tá? Todo mês a pessoa vai ter COG, análise de conta, ajuda no WhatsApp, vai ter grupo no WhatsApp, vai ter cargo no Discord, vai ter um monte de benefícios, tá? E isso me ajuda tanto no canal como, né, no canal, e também me ajuda também a melhorar um pouco mais. Tipo, comprar um microfone melhor, comprar fone melhor, comprar coisas melhores pro computador e tal. Então isso me ajuda demais, beleza? Mas só de vocês entrarem aqui e deixarem o like e se inscrever já tá me ajudando, tá? Se vocês puderem se tornar Cavaleiro VIP, eu agradeço. Mas se vocês não quiserem se tornar Cavaleiro VIP, sem problema. Dá like, se inscreve no canal e compartilha o canal para outros amigos, né? Porque a gente tá, enfim, isso ajuda muito mais do que, enfim, do que dinheiro. Mas dinheiro também ajuda. Então é isso, tamo junto, fica com Deus. Até mais. Falou!